Paulette, boa noite. Seja bem-vinda, Lazarine. Os corações amigos, que Deus nos abençoe. A esses grandiosos corações, que 2023 seja muito bom para nós, como experiências novas, desafiadoras. Sem desafio nós não crescemos. E que nós possamos realmente, sem nenhum tipo de desânimo, vencermos a todos os desafios durante a nossa jornada em 2023. Erlen, boa noite. Kátia, boa noite. É o que eu desejo para todos. Excelente 2023 mesmo, tá bom? Sem recuos, sem desânimos, sempre com bom ânimo, sempre com coragem. Coragem não é enfrentar os outros e os perigos, coragem é agir com o coração. Cor vem de coração, né? Alice, boa noite. Erlen, todos os nossos amigos, nós consideramos realmente seres importantes. Então são importantes vocês, que eu já registro aqui nos nossos estudos, nas nossas reflexões, que eu sempre digo isso: cada um de vocês tem um espaço nas minhas orações, pelo menos 2 vezes por dia, porque eu tenho esse costume de orar, de levar as energias boas que eu construo no dia a dia, de amor, de respeito, de fraternidade, de compaixão, de renúncia, para os amigos. E aqueles amigos que estão nos dando essa força, né? Os corações amigos que se reencontram nos processos reencarnatórios, a fim de que nós possamos nos dar as mãos e nos fortalecermos, a fim de não cairmos nessas armadilhas da vida terrena. E não são poucas, né? Então, eu oro muito pelos amigos. Oro, claro, também para aqueles que podem eventualmente não gostarem de nós, mas eu me convido a não estar no nível de não gostar de quem não gosta de mim. Pelo contrário, o que nós aprendemos é levar para aqueles que não simpatizam conosco o que nós temos de melhor no coração. E para mim, uma das coisas melhores do coração é a compaixão. Ter compaixão daqueles que não gostam da gente e continuar a nossa vida. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Sinceramente, que Deus nos abençoe, a família de todos. Que nós sabemos que é na família nós temos nossos maiores desafios. Em qualquer ano que entra, ano que sai, os desafios estão ali. E que Deus nos abençoe em os nossos propósitos, sobretudo junto aos nossos familiares. Aí sim, nós desenvolvemos a compaixão, o amor, quando nós temos um melhor esclarecimento. Que às vezes eles não conhecem o que já conhecemos, e aí nós podemos levar a eles essa nossa compaixão na forma de oração, na forma de carinho, de respeito, de silêncio, mas silêncio proativo, através de pensamentos, envolvendo-os sempre com as energias boas, né? Vamos lá. Desdobramento em serviço. Nós vamos fazer agora uma reflexão sobre um desdobramento. Como é que se dá o desdobramento? Como é que ocorre um bom desdobramento? Como é que o processo ocorre no nosso perispírito, para aqueles que têm o desdobramento? A rigor, nós nos desdobramos, não de uma forma assim tão técnica, acompanhado por espírito, durante a noite. Nós saímos do corpo, há um desdobramento, né? Nós saímos, na realidade, nos emancipamos do corpo. O perispírito sai do corpo. Mas aqui é específico, é em transe mediúnico. E esse desdobramento em serviço é uma característica de um médium chamado Antônio Castro, daquele grupo. É um grupo bom, embora o Antônio Castro ele não tenha muita experiência, ele está começando o processo da sua mediunidade de desdobramento. E profundamente concentrado, quando chegou a vez do Antônio Castro, denotava a confiança com que sim oferecia os objetos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, que é o mentor espiritual do grupo, e a maneira do magnetizador comum, impôs-lhes as mãos, aplicando-lhe passes ao longo do circuito, de longo circuito, melhor dizendo, o passe geral, do coronário até, principalmente, a chamada chakra raiz. O chakra raiz, analisado por André Luiz também, dos 7 mais importantes chakras, fica na região sacral.
vamos chamar assim, bem no populacho, né? Bem na chamada ponta da espinha, né? Fica lá na beirada da espinha, na região do cóccix, né? Então ali fica o chamado chakra da segurança, é o chakra raiz. E todo o movimento das energias dos chakras, eles vai exatamente do básico ao coronário, do coronário ao básico, num processo permanente de movimento. Castro como que adormeceu devagarinho, interessando-se, ele ficou totalmente rígido, né? Os membros ficaram rígidos, do tórax emanava uma substância em abundância, né? De um vapor esbranquiçado, que depressa se transformou na esquerda do médium, né? Numa duplicata do médium em tamanho ligeiramente maior. Então, ele tem o ectoplasma, vamos prestar atenção nesse detalhe aqui. Esse vapor esbranquiçado, na forma de uma nuvem, nós temos, que é o ectoplasma. Todos os seres vivos têm ectoplasma. Então, o ectoplasma, que é um nome dado por Charles Richer, mas que também o André Luiz utiliza aqui a questão ectoplasmática, nós vimos lá, né? Então, esse ectoplasma nós possuímos, e no médio de desdobramento dele é emanada essa substância ectoplasmática em maior quantidade, ele chama em abundância, um vapor em maior abundância, para que o perispírito dele, nesse processo de desdobramento, possa realmente duplicar o corpo. É um processo de o corpo, a partir de um ectoplasma emitido pelo próprio corpo, se duplica. Então há uma duplicação do corpo físico agora em nível perispiritual. No caso aqui, o Antônio Castro estava do seu lado esquerdo, duplicado, um pouquinho maior, um pouco ainda não muito bem, assim, não é uma cópia perfeita ainda, nesse primeiro momento em que ele entra em transe, recebe o passe do Clementino, os ectoplasmas dele saem para formar um adensamento como duplicata do corpo dele no perispírito, tá? O nosso amigo, como se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de sua forma física apreciavelmente dilatadas, o Clementino submetia o Antônio Castro ao que ele chama de uma delicada intervenção magnética. E o Antônio, assim desligado do veículo carnal, afastou-se 2 passos, deixando ver o cordão vaporoso, que é aquele chamado elo que nos liga ao corpo físico durante a encarnação, né? Que ele chama de cordão vaporoso, e o outro chama de cordão prateado, que o prendia ao campo somático, ao campo físico. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, rígido, e estava num processo tenso, um desdobramento, mas estava tenso que eu digo assim, ele enrijeceu o corpo dele, ficou o corpo dele totalmente imóvel. Enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel, Castro, tateante e assombrado, surgia junto de nós, ou seja, na região espiritual, numa cópia estranha de si mesmo. Porquanto, além de maior em sua configuração externa, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Então havia uma bicolor, né? O perispírito nesse processo. Tentou movimentar-se, o Antônio, né? Contudo parecia sentir-se pesado e inquieto, então ainda não houve um desdobramento completo. O Clementino, o mentor da casa, renovou as operações do passe longitudinal completo, e nessas renovações de operações magnéticas e eletromagnéticas, o Castro desdobrado recuou como que se justapondo novamente ao corpo físico. Então o que aconteceu? Ele desdobrou, a formação duplicata do corpo dele não estava bem formado, ele ainda não é muito experiente. O Clementino aproximou-se dele, aplicou mais energia e ele retorna ao corpo para que pudesse haver uma moldagem mais completa. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de forças que imprimiam uma manifesta irregularidade ao perispírito, absorvendo-as de maneira intrigante. O André Luiz ficou curioso com aquilo, porque no desdobramento inicial, o Antônio Castro sai do corpo, com o próprio ectoplasma em abundância que ele produz. Então o perispírito dele fica mais ou menos uma duplicata do corpo físico, só que em outras dimensões. Mas como ele não tem ainda um domínio completo do processo de desdobramento, que é muito complicado, o desdobramento não é uma coisa simples, e tem pessoas que aplicam certas terapias que eu respeito,
mas que eu não me autorizo a dizer que eu concordo quando nós não temos uma orientação de espíritos superiores, embora se aplique. Se for fora do espiritismo, eu até aceito, mas dentro das orientações de André Luiz, eu não consigo realmente entender a prática, por exemplo, para se vocês fazem, eu peço perdão, da tal de apometria. Já até escrevi sobre isso. A apometria está muito ligada a um processo de desdobramento, a um processo de trabalhos em um corpo perispiritual desdobrado. Eu acho isso muito complicado, eu acho muito perigoso, e, enfim, não é um assunto para aqui, mas eu discuto muito esse tipo, porque o desdobramento não é uma coisa tão simples assim. E nós estamos vendo aqui a dificuldade do Antônio Castro, que é médio desdobramento mesmo. Então, nesse instante, quando André Luiz percebeu que o perispírito, depois do passo do Clementino, volta para o corpo para moldar melhor, porque estava muito maior, com aquela bicolor, com duas cores, né, alaranjado, azulado, etc. E, a partir desse momento, né, ele, fora do vaso físico, guardou um porte que lhe era característico, ou seja, a partir dele retornar por corpo, para pegar mais detalhes, em seu ponto de vista de que o ectoplasma é uma substância de base neuropsicofísica. Aí moldou direitinho, ele sai, o perispírito dele se afasta do corpo. Ele era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade. Então já estava ele, do seu ponto de vista fisiológico, do seu ponto de vista perispiritual, cópia duplicata perfeita do corpo. Leve, ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico por aquele, ele chama de laço fluídico, tem aquele que chama de laço prateado, aqui ele chama de laço aeriforme, mas é o mesmo laço que nos liga o corpo físico durante a encarnação, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso. À medida em que Castro Espírito se movimentava na região espiritual, enquanto Clementino encorajava com palavras amigas, o Aulus explicou o fenômeno, lembrando sempre, só para a gente relembrar, a mágica da pedagogia é a repetição da lição. Você vê, o Jorge repete muitas coisas, mas eu sou professor, então, de alguma forma, eu aprendi também com os meus professores, né, de que a lógica do aprendizado é exatamente a repetição da lição, que você vai repetindo e vai memorizando e vai criando um esquema cognitivo profundamente favorável para o registro, para, vamos chamar assim, para o registro, como é a memorização, não é decorar, decorar, não estou falando isso, né? A memorização dentro de um esquema cognitivo muito bem estabelecido pela repetição daquelas informações. Aí você grava nas células físicas, que são as células de memória mesmo, e as células do corpo sutil. Então você tem um aprendizado mais robusto pela repetição. Eu dou um exemplo para vocês. Vocês se lerem qualquer livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, vocês vão ler lá. Já leram aquilo 1000 vezes. Quando vocês forem ler na 1000ª vez, vocês vão ver como se não tivesse lido as 1000 vezes anteriores. Porque a nossa mente é assim, quanto mais repete, mais você vai estabelecendo, vai arrumando, sintetizando no seu mundo de aprendizado, que nós chamamos de esquema cognitivo, em que nós trazemos vários sistemas de crenças. Então, eu estou falando, eu repito muitas coisas para a gente poder gravar bem o processo. Então, essas palavras, com o auxílio do Clementino, o médium foi convenientemente exteriorizado. Considerando as palavras do Clementino, espírito mentor do trabalho. E o Aulus, voltando por isso que eu disse isso, o Aulus, ele é um cientista. A história do Aulus, ele foi um grande pesquisador no campo do espiritismo científico, no século XIX. Ele teve com Bozano, ele teve com Flammarion, ele foi contemporâneo de Kardec. O Aulus, ele foi um espírita, não chamar assim, da ala dos pesquisadores. Então ele é um conhecimento científico muito grande, por isso que esse livro, No Domínio da Mediunidade, que tem o Aulus como instrutor, ele é profundamente técnico. Mas o Aulus esclareceu o seguinte: com o auxílio do Clementino, que o médium foi convenientemente exteriorizado, a princípio, o seu perispírito, ou corpo astral, também é um termo que não é muito comum, é um termo meio oriental, como chakra também, você não encontra tradução em nenhuma língua do mundo, exceto no sânscrito. Não? O corpo astral não é uma linha que nós ouvimos muito espiritismo, mas o corpo astral, né, podemos chamar um outro corpo, que não é bem... Eles chamam de perispírito e corpo astral a mesma coisa. Tá? Estava revestido com eflúvios vitais
que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, esse perispírito, ou corpo astral, estava revestido com uma energia, nós chamamos de fluido vital ou eflúvios vitais, que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, ele está fazendo uma afirmação nessa frase de que o perispírito, nós estamos falando de desdobramento, mas é uma questão de lógica, o perispírito está ligado ao corpo físico através do fluido vital. E o fluido vital, queira ou não queira, conhecido em seu conjunto como sendo um duplo etérico, vamos chamar assim, formado de emanações neuropsíquicas que pertencem à matéria, que pertence ao campo fisiológico. Exemplo, esse chamado duplo etéreo ou fluido vital, que é o mesmo duplo, né? Nós estamos falando de duplo etérico. E é através do duplo etérico que o perispírito se liga ao corpo a partir desse conjunto em que nós vamos encontrar o fluido vital. Se um corpo não tiver fluido vital, não tem vida. Aliás, qualquer ser vivo precisa do fluido vital. Só não tem o fluido vital os minerais. Agora, de qualquer ser organizado, portanto, um ser vivo, ele tem o fluido vital, está presente nele o fluido vital. Então, só para entender bem aqui, olha, o perispírito, ele se liga ao corpo físico a partir vamos chamar assim, dessas camadas. E que nós podemos chamar, o perispírito se liga, sobretudo está enraizado nas chamadas moléculas sanguíneas, a partir desse duplo etérico, é um termo espírita também, duplo etérico. Então o perispírito não está ligado diretamente ao corpo. O perispírito, embora molde o corpo, mas na dimensão material, já que o perispírito é de uma constituição semimaterial, não é matéria, então o perispírito precisa também desse intermediário para estar na matéria. E esse intermediário, esse conjunto de camadas energéticas, que é o fluido vital, que nós podemos conhecer também como duplo etérico. Quando nós desencarnamos, o duplo etérico desagrega, ele desaparece, ele morre com o corpo. Agora o perispírito não, continua. Lembrando, o perispírito se liga ao corpo não diretamente, se liga ao corpo através desse conjunto energético que nós chamamos de fluido vital e outras camadas, mas sobretudo conhecido como duplo etérico. É mais ligado ao mundo físico, então o duplo etérico. O perispírito é ligado mais como semimatéria à região espiritual. Nós estamos falando de desdobramento. Então, formado por emanações, o duplo etéreo, neuropsíquicas e físicas, que pertencem ao campo físico, lógico, neuropsicofísica. O ectoplasma é de base neuropsicofísica, neurosistema nervoso, psíquico da nossa mente, físico do corpo. Continuando aqui. E que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora, foi o que eu disse agora. O duplo etéreo, embora seja cópia, pode ser cópia do nosso corpo físico, não é o perispírito. O perispírito é cópia perfeita, porque é o molde. Mas você tem também a cópia do perispírito e o corpo, que é exatamente o duplo etéreo. Quando nós desencarnamos, o duplo etéreo desaparece com o corpo. É isso que ele está dizendo aqui. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro desenvolveu essas energias ao corpo inerme, o corpo ele está tenso, ele está em transe, né? Garantindo assim o calor indispensável à estrutura celular e desembaraçando-se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda, que é o desdobramento. Aí o Hilário, sempre perguntador, aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade do ser. E o Aulos explicou que sim. Se, por exemplo, aí é uma coisa interessante, que a Eleusa está aqui presente, ela vai se lembrar de uma reunião que eu tive até, e foi talvez a minha última reunião de um estudo que eu estava ajudando a conduzir, e nunca mais voltei nesse estudo porque eu não me senti muito à vontade em função da contraposição que me foi colocada. E naquele momento só, eu acho que vocês não estão entendendo a mensagem, porque são mensagens técnicas mesmo, e eu achei que o pessoal não estava à altura de compreender. Bom, eu disse, ele vai dizer o seguinte aqui, sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo Castro, ele registraria de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse queixando-se disso através da língua física.
Então, se alguém ferisse, no caso aqui, são ectoplasma para um trabalho de desdobramento. Agora, imagine se for um ectoplasma para materialização, na chamada ectoplasmia, a coisa é muito mais grave. Se aqui é um ectoplasma utilizado para um desdobramento, para que o perispírito dele tenha exatamente essa ligação para a função de desdobramento, e se esse perispírito for, de alguma forma, ferido, perispiritualmente, não está falando nem na materialização não, ele desdobrado, se for ferido, o espaço, ele está falando aqui, o espaço em que se situa esse perispírito, ou seja, o perispírito materializado com o ectoplasma do próprio médium, de imediato ele registraria a dor do golpe que se lhe desfechasse queixando-se disso através da língua física. Ou seja, ele reclamaria. Podia estar em qualquer lugar, mas se ele fosse ferido, ele sentiria o golpe. Sentiria o golpe. Isso é importante dizer. Num processo de materialização, o que eu contei foi o seguinte. Um médium de efeitos físicos, concentrado, doando ectoplasma para espírito ser materializado, e uma pessoa desequilibrada teria realmente ferido o espírito materializado, aquilo que estava materializado. E o médium na cabine foi encontrado desacordado não somente pela questão de ferir. Claro que a pessoa entra em transe, fica fora de si quando é um fenômeno mais profundo, mas quase morto. Porque o perispírito, no caso da materialização, quando foi ferido, essa substância é do corpo dele, é uma substância de composição neuropsicofísica. Isso é o ectoplasma. É isso que permite o espírito se materializar, no caso de ectoplasmia, no caso de trabalho de efeitos físicos, não é o que nós estamos estudando aqui não. Então, se alguém ferir esse espírito... Olha, eles para fazer esse trabalho de materialização, eles fazem até um serviço de ionização do ambiente, para que não haja bactéria, inclusive, na atmosfera. Porque se tiver uma bactéria com poderes chamados patogênicos, né, bactérias que possam trazer doença, o médium de efeitos físicos, quando for recolhido o ectoplasma, que faz parte também da base celular do corpo do médium, ele vai desenvolver doença e pode desencarnar com isso. Então os espíritos, para materialização, eles trabalham com muitos espíritos com toda essa preocupação para não trazer doença ou até morte, porque eles falam em podem trazer choques fatais. Nós estudamos isso recentemente com você. Então, no caso de desdobramento, é a mesma coisa, porque ele doou um pouco não, em abundância, o ectoplasma para que houvesse a duplicação do perispírito dele aos moldes, utilizando aqui, inclusive, as energias vitais, não estamos chamando de duplo etéreo, para que ele faça esse desdobramento. É um pouco diferente do sono comum. Ele está aqui em um transe muito bem programado, com o Clementino acompanhando, aplicando o passo para ele fazer esse trabalho, fora do corpo. Porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com o corpo físico por intermédio do laço fluídico de ligação. O André Luiz diz o seguinte: observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Ele não envergava, pelo menos, aquele chamado costume azul e cinza de que se revestia no recinto, com a roupa que ele estava, de cor azul, de cor cinza, que era a calça, a camisa dele, que ele era um médium, estava ali com roupa, evidentemente, e ele não estava com essa roupa, né? Mas estava com um roupão. Então o corpo dele se revestiu, saiu do corpo da roupa normal, vestuário normal do médium, e no desdobramento ele se apresentou com um roupão branco, né? Inteiro até os pés, descia dos ombros até o chão, não conseguia ver os pés, o André Luiz não conseguiu ver os pés dele, porque é nesse roupão inteiriço que descia dos ombros até o solo que ele se movia deslizante, é um processo de deslizamento. Ele não está caminhando, ele está em processo de deslizamento, em um movimento muito interessante no chamado mundo espiritual. Ele não está andando, desdobrado ele está andando, ele está em volitação, ele está se movendo, deslizando-se. E o Aulos disse o seguinte, o grande professor Aulos: o nosso irmão, com a ajuda do Clementino, está usando as forças ectoplasmáticas que lhes são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos, também o ectoplasma dos médios que estão ali presentes. Semelhantes energias exsudam, ou seja, saem, são expelidas de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização.
Então, o ectoplasma varia desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose, por exemplo, nas crisálidas que vão transformar nas famosas falenas, nas borboletas. Então o ectoplasma está lá, tanto na crisálida como no ser humano. No ser humano tem esse potencial de uma estrutura fluídica, de capacidade luminescente, mas também o ectoplasma tem... Porque, para quem não conhece aqui, um dia eu vou fazer para vocês aqui uma exposição sobre as características da composição e das funções do ectoplasma, do perispírito. O perispírito tem umas 20 funções, né? Além da questão da própria luminescência, da expansibilidade, da redução, do odor, toda a sensibilidade. São várias delas que o perispírito tem. No caso, eu estou falando de perispírito, utilizando o ectoplasma do próprio médio de desdobramento, com esse potencial de radiação luminosa. E ele só fala uma comparação aqui. Esse ectoplasma também existe lá na crisálida. Castro é ainda o iniciante no serviço. À medida em que entesoura a experiência, ele manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo o aspecto que deseja. Então, por exemplo, ele está com o corpo vestido com um roupão. O perispírito dele, utilizando o próprio ectoplasma dele, ele está se apresentando com esse roupão branco, exatamente deslizando. Os pés dele não são visualizados pelo André Luiz. E aí está dizendo que à medida em que ele conseguir, na sua experiência, com um potencial no campo mental mais avançado, ele poder assumir aspecto perispiritual que ele quiser. Não fica só com um roupão, ele pode se apresentar como ele quiser. Nós encarnados, ele diz isso. Vai depender desse potencial mental, em que você pode utilizar esse mesmo perispírito. No caso dele, ele está com um roupão mesmo e está, né, volitando ali, está em movimento mais se deslizando. Mas quando você tem um potencial mental utilizando esse desdobramento, você mesmo forma a estrutura do perispírito como você quiser. É o que ele está dizendo aqui. Considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, mormente, quando a nossa vontade se rende refletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Por exemplo, libertação, vocês vão ver um caso de uma mulher que cometeu vários abortos, estava sob o julgamento num tribunal de seres das trevas, coordenado por alguns sacerdotes que aplicavam a lei de forma implacável, a chamada justiça de forma implacável, com violência. Ela estava diante desses algozes, desses juízes sendo julgada, e no mesmo tempo que ela estava sendo julgada com as culpas que ela acumulou nela própria pelos abortos que ela cometeu, um dos juízes que estavam realmente hipnotizando através de palavras fortes, embora verdadeiras, mas utilizando exatamente uma indução de hipnose muito forte, dizendo que ela não passava de uma loba. Nesse momento, o que aconteceu? Ela, por não ter capacidade, e essa mente sobre ela, dominando a mente dela, envolvida no escárcere dos abortos que ela cometeu, evidentemente ela acabou empastando cada vez mais o perispírito dela. Ela foi perdendo as características que nós chamamos humana, fisionomia humana, e ela começou a ter uma moldagem bem pastosa, semelhante a um lobo, ou seja, as unhas dos dedos das mãos delas cresceram, os pelos começaram a crescer no perispírito dela, nesse tribunal das regiões das trevas, comandada lá por aquele sacerdote, do qual um deles, nesse caso, não estava presente, o Gregório, que é um dos personagens do livro Libertação. Mas então o perispírito tem essas coisas. Você tem a capacidade de dominar esse perispírito, fazer ele ser muito luminescente, ou, se você estiver sob domínio mais vigorosa de inteligências do mal, evidentemente vai ter um domínio sobre você e você pode perder as características humanas. Existem muitos seres nas trevas, chamadas trevas, nas regiões do umbral mais denso, que não estão com características humanas, são caveiras, são seres horrendos, são seres que lembram seres das figuras mitológicas. André Luiz conta isso. A pessoa perde a sua conformação humana porque se torna um perispírito muito denso, muito pastoso, dominado por espíritos tirânicos, viciosos, encastelados nas sombras do qual dominam essas mentes frágeis. Nós, quando fazemos o bem, não seremos dominados, porque nós temos o potencial sobre o nosso perispírito.
Então, por mais que ele, não, você não vai... Peraí, quem manda na minha mente sou eu. Eu sei o que eu fiz. Então, a minha mente diz que eu caminhei com o meu esforço, eu não fui santo, mas eu tive uma mente de um comportamento mais saudável, então você não vai ter força sobre mim. E não tem mesmo. Não tem espírito que vai ter força sobre você quando você está pacificado inteiramente. Você está iluminado, você está se iluminando. Seu perispírito está irradiando isso, você está mentalmente criando esse potencial que é seu. Então não há força tirânica que vai tirar você dessa sua capacidade sutil de um perispírito mais leve. Mas não acontece praticamente em 90% dos casos, porque as pessoas vão para lá com culpas, vão cheios de problemas, cheios de desvios, muitos erros feitos nas chamadas surdinas, na clandestinidade, que ninguém sabe. Lembre-se do padre Domênico, lá de Obreiro da Vida Eterna. O padre Domênico, ele achou que ele desencarnou, que ia para o céu, foi um sacerdote, mas ele fazia todo desequilíbrio sexual como sacerdote, prejudicou muita gente, foi assassinado por um marido traído por ele mesmo. Ele ficou dezenas de anos até que Zenóbia, a comandante da casa transitória, foi para tentar resgatá-lo, porque tinha uma ligação com ele, no sentido afetivo, né, que ele amava Zenóbia, queria casar na época, mas não casou, entrou para o sacerdócio para não se desviar, e que se desviou mesmo, porque tudo que é feito por obrigação não dá certo. E ele acabou realmente se desviando. E quando chegou no mundo espiritual, ele tinha todas as suas mazelas, coisas mais esquisitas que ele fazia, que ninguém sabia, ninguém da Terra, da história sabia. Talvez ele até mesmo tentasse esconder dele, porque estava lá no mundo, no chamado mundo mental dele, nas energias mentais dele. E aí existia no grupo de Zenóbia, comandado por Zenóbia, uma enfermeira com capacidade de clarividência, entrou no mundo mental dele e começou a destrinchar todos os detalhes, hora, dia, local, com quem foi, em que momento foi, o que foi, qual o resultado disso, todos os detalhes. Ele ficou assustado. E assim, então não tem nada oculto das coisas divinas, não tem. Aí foi quando ele caiu em si e está sendo preparado desse tal de Padre Domênico, da obra Obreiro da Vida Eterna, o processo dele reencarnatório compulsório. O que eu queria dizer para você é o seguinte: não tem como nós escondermos nosso mundo mental. Se nós estivermos levando, nós vivemos aqui supostamente com bondade, honestidade para os outros, desencarnamos, isso não será oculto de espíritos claros superiores, nem dos inferiores que sabem quem nós somos. Eles vão ter um domínio sobre nós, poderão ter um domínio sobre nós, como aquela mulher que cometeu exatamente os crimes de abortos, né? E ela não aguentou, e diante desse tribunal, ela perdeu a forma humana. Muitos seres humanos também acabam se tornando seres que perdem até... são jogados, vocês encontram também lá em Obreiro da Vida Eterna, em vales profundos de lodo, está lá, Obreiro da Vida Eterna, vocês vão ver isso. Seres que são dominados por outras inteligências diabólicas, no sentido aspiado aí, verdadeiros verdugos, se eles tentam sair dali, são chicoteados. Está bem claro, anotado lá. E, detalhe, existem espíritas, Obreiro da Vida Eterna cita espírita, nessas regiões, levando chicotada desses seres com atitudes diabólicas, até narra de um homem zarrão, cheio, porque tinha um outro padre também na obra, né, que é o padre Hipólito, que estava, inclusive ajudou o padre Domênico a se recuperar um pouco, se preparar para a reencarnação. Mas esse padre tentou fazer palestra para exatamente esse pessoal que estão nas trevas, repito, tinha até espírita lá, alguns católicos também, vários católicos, ela falando em Bezerra de Menezes, que foi espírita, que aceitou o espiritismo, mas sabe que falhou em alguma coisa e tal, ela própria se atrai. A Zenóbia explica: nós tentamos resgatar alguns desses seres que estão sob o jugo desses verdugos, mas tão logo nós levamos lá para a casa transitória de Fabiano, ele fica revoltado, porque é como se nós estivéssemos interferindo na liberdade deles, de ficarem lá. Eles estão sofrendo lá, se nós tiramos eles, voltam para cá. Quer dizer, ainda existe essa rebeldia após a morte. E muitos desses seres, o André Luiz descreve no livro Obreiro da Vida Eterna, eles ficam descaracterizados do seu ponto de vista fisiológico, eles ficam com o rosto totalmente desfigurado. Totalmente, às vezes, muitos deles perdem as órbitas dos olhos. Tudo isso onde? No perispírito. É o que nós estamos estudando aqui, né? Então, Aulus explicou o seguinte: se o Antônio Castro pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se o Antônio Castro tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, de autodomínio, que eu sempre chamo, né, da auto-amorosidade para o autodomínio, com facilidade ele imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem perispiritual dele, né,
aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprouver, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Ele poderia estar da forma que ele quisesse, se ele tivesse esse potencial mental para moldar o seu perispírito em desdobramento. E o André Luiz ainda fez uma consideração. Importa reconhecer que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus procurou fazer-se, então, mais claro, mais minucioso quando ele acrescentou o seguinte: olha, André Luiz, não é assim. O pensamento, explica o Aulus para André Luiz, modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente da vida a que nós fomos trazidos, segundo vocês já conhecem muito bem, variarão aos seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado, um homem que tem várias tatuagens no corpo. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E ainda acentuou: pela concentração da mente, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje, todavia, empregando nossa imaginação criadora, que é o nosso potencial da inteligência emocional, que nós temos um potencial enorme se nós usarmos a emoção. A nossa inteligência emocional vai ao infinito. O nosso mundo racional, chamada inteligência racional, é muito limitada. Ela não tem a capacidade da inteligência emocional. E ele está dizendo isso. Quando nós temos um processo de concentração e força mental, qualquer um, pode se evidenciar através dessas expressões que deseja. Todavia, empregando a nossa imaginação criadora, nós podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados e, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange a beleza e a própria cultura. Aliás, fazendo um adendo ao que ele está falando aqui, o Espiritismo tem como base o chamado tríplice aspecto no seu grande edifício, a partir da base, que são as obras de Allan Kardec, correto? São as 5 obras consagradas, que nós sabemos que é a base do grande edifício. Mas se tem essa tríade chamada ciência, filosofia e religião, que é a base da interpretação como um todo de uma doutrina que nós chamamos de doutrina espírita, está faltando nesse tripé, eu acho que mais alguma coisa. Jorge, estou fazendo essa reflexão com você, que é exatamente a questão da arte. Então eu poderia pensar mais tarde o Espiritismo não em tríplice aspecto, mas em 4 aspectos. O Espiritismo tendo como base quando a arte for sublime, quando a arte ela for rica de espiritualização, quando a arte em qualquer ramo da arte. Porque nós temos a arte da pintura, a arte da dança, a arte da música, nós temos vários. Aliás, a própria música é considerada pela espiritualidade como a arte divina por excelência. Música é a arte divina por excelência. A arte é tão importante, ele está dizendo isso, a arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, considerando a arte no mundo espiritual. E por ela, a educação se processa mais eficiente. O que falta na Terra, já que a arte no mundo espiritual é muito sublime, é uma coisa... Imagine, por exemplo, já ouviram falar naqueles grandes salões verdes, provindo da mente de uma arquiteta, extraordinária arquiteta, que da mente dela foram construídos aqueles grandes palcos de ensinamento chamados Jardins Verdes do Nosso Lar. Essa arquiteta, ela chama-se Veneranda, a ministra Veneranda, a ministra mais importante do nosso lar. E ela é uma artista também, porque ela é uma arquiteta, ela que arquitetou todos os jardins verdes do nosso lar. Aliás, não somente do Ministério da Regeneração, do qual ela é ministra, mas de outros ministérios, inclusive da União Divina, que é o ministério mais evoluído do nosso lar, onde temos espíritos mais evoluídos, mais esclarecidos. Então, a arte, ela lá no mundo espiritual,
a chamada, por exemplo, Nosso Lar, que é a nossa referência, a arte é tão importante que eles têm lá o campo da música. Claro que não é da música comum, o campo da música, é claro que você não, mas lá tem samba, lá tem forró, lá tem também, entendo isso. Porque é questão de evolução, né? Existe o campo da música, ligado a uma das circunscrições daqueles ministérios, que são 6 ministérios no Nosso Lar. E lá, parece que eu estou fugindo do assunto, mas só eu estou querendo dar ênfase do que falta no Espiritismo na Terra, é exatamente a questão artística, a arte, para poder fechar essas 4 bases e não ficar só num tripé, mas ficar em 4 pés, né? Arte, ciência, filosofia e religião, ou religiosidade. Porque lá, nesse campo da música, tem as músicas clássicas, as músicas divinas, as músicas excelsas, aliás, são do mundo espiritual que surgiram, Sebastian Bach, Mozart, Beethoven e tantos outros grandes chamados autores de músicas clássicas, de músicas universais. Mas a arte é tão importante, mas tão importante no mundo espiritual. Na Terra ainda não, ela é mal baratada, né? A arte aqui ela é sensualizada. Como eu disse, ela é desviada das suas funções, porque a arte mexe com as partes mais profundas da emoção e da mente. O artista ele tem uma forma de ver a vida um pouco diferente. Mesmo que ele esteja em alienação, em processo, como Van Gogh era uma pessoa realmente que entrou em processo de psicopatia, e outros também, como outros músicos também que acabaram com problemas mentais e emocionais, porque não sabiam lidar com esse potencial da inteligência emocional. Não conseguiam racionalmente entender o seu emocional, a verdade é essa. E não tinham controle sobre si muitas vezes, e entravam em estados mais profundos de alienações. Mas repito para vocês, o que está faltando no espiritismo verdadeiro, no movimento espírita de uma forma geral, entre nós espíritas, é nós aprimorarmos a capacidade artística de cada um, seja na música, em qualquer arte que seja a arte que nos chama divina. Voltando à questão da música, porque você falou em samba, falou em forró, falou em outro tipo de tango, etc. e tal. Sim, existem grupos, por exemplo, em Nosso Lar, mesmo no campo da música, né? Só que tem que eles ficam numa região mais periférica. Eles não ficam na região mais centrada, onde o que André Luiz chama de a elite. A elite é aspiada, a nata das sensibilidades artísticas mais profundas frequentam, né? E aquelas músicas mais ligadas à transcendência, e não aquelas músicas mais que nos prende às coisas materiais. Mas existe também, tá? Existem aqueles grupos lá em regiões de Nosso Lar que tocam lá o que eles gostam, samba, qualquer coisa, não tem problema. Existe também arte, porque ainda estão presos a essas coisas. Então eles, não quer dizer que seja a coisa pior do mundo, não, mas é uma ligação, um apelo diferente, né? Um apelo talvez mais social, mas não tão transcendente, mais espiritual. Mas existe também, tá? Esse tipo de música também, em Nosso Lar também. Isso é contado em Nosso Lar quando nós prestamos atenção na leitura. Mas voltando à questão da beleza, da cultura, da arte, a importância para que a arte possa ajudar, junto com a ciência, junto com a filosofia, junto com a religião, a nós entendermos bem o que é que nós estamos fazendo na Terra. Porque queira ou não queira, cada um de nós tem o seu talento, né? Tem o seu talento. Pode não ser um talento consagrado pelos padrões das artes, né? Que dão dinheiro ou não dão dinheiro. Mas, de alguma forma, nós temos nosso potencial, por exemplo, artístico de imaginar, aqueles que têm o treinamento, e eu convido vocês a fazerem o mesmo, treinar a capacidade artística de criar mentalmente, através da meditação, quadros da natureza. Começa a mentalizar, aí você vai, sob o ponto de vista emocional, ser criativo usando o seu imaginário, aí vem a questão artística, e com o seu imaginário você começa a imaginar um campo, um espaço, você consegue ouvir o passo, emocionalmente você consegue ouvir, racionalmente não. O racionalmente ele não consegue fazer, ele não consegue imaginar um campo, ele tem dificuldade, porque o racional ele é muito horizontalizado, e o emocional ele é verticalizado, a gente consegue ser mais sensível. Por isso que as pessoas muito racionais não conseguem fazer isso. Agora as pessoas mais sensíveis, embora racionais também, mas mais sensíveis, elas meditam, criam um campo, ouvem o vento, sentem o vento, percebem o sol, conseguem escutar o canto dos pássaros, conseguem também escutar o alarido ou o ruído de alguns animais. Enfim, ele consegue criar. Isso é arte. A arte da imaginação, é o imaginário trabalhando. Todos nós temos a capacidade de trabalhar o imaginário. E isso é importante. Claro que eu vou ainda tocar no assunto na próxima live sobre a questão do desdobramento,
e eu acabei desviando para algum acréscimo de informações que eu acho que acrescenta realmente muito para a nossa cultura espírita. A questão da arte que está faltando. Até porque o espírita ele não é dado muito, aliás, o ocidental não é muito a meditação. A meditação é muito comum na cultura oriental. Falta-nos exatamente isso, né? Porque o ocidental ele vive muito para o mundo externo. O oriental de raiz, não o oriental ocidentalizado, o oriental de raiz, ele já sabe viver mais do mundo interno, né? É claro que ele vive o mundo externo, mas muito mais o mundo interno, porque ele trabalhou a inteligência emocional. Nós, do Ocidente, estamos começando, alguns grupos já estão começando a entender que nós não temos que viver para fora. Nós somos convidados a viver para dentro o tempo todo, pelo autoconhecimento, pelo autodomínio, pelo autoamor, pela autovalorização, pelo autorrespeito. E aí, a partir daí, nós vamos começando a trabalhar o nosso processo artístico de evolução espiritual também. Porque toda vez que você medita, toda vez que você concentra, faz uma preparação respiratória mais profunda, ou pode ser também um relaxamento mais superficial, mas um relaxamento, a partir do... Relaxar, o que é relaxar? Você faz uma respiração profunda, você vai respirando para você botar combustível no cérebro, onde vai trabalhar o imaginário, você respirando com profundidade, joga oxigênio no corpo, você dá combustível ao cérebro. É ali que é a sede do nosso mundo mental, onde vão trabalhar as imaginações, o nosso imaginário. Quanto mais você respira profundamente, mais você prepara o cérebro físico para você receber na oxigenação esse combustível, você trabalhar a imaginação. Aí você medita, imagina o que você quiser, coisas boas para harmonizar-se, e a partir da meditação, às vezes você vivencia isso, você consegue vivenciar, você consegue se ver andando, sente o frio, ou sente o calor, ou sente as coisas agradáveis do campo. Então você também trabalha as suas sensações na imaginação. E alguns trabalham de uma forma tão intensa que sentem cansaço. Outros sentem medo quando trabalham a imaginação. Mas é tão importante essa arte do imaginário que, para mim, é base para tudo, até para o entendimento da filosofia, da ciência e da religião espírita. Mas voltando ao nosso estudo aqui. Assim, como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário por intermédio das quais selecionamos emoções, maneiras e formas de comportamento distinto. Lembrando aqui, eu vou dar continuidade ainda à questão do desdobramento com Antônio Castro na nossa próxima live. Mas só quero deixar esse detalhe. Existem senhoras bem postas no nosso lar. Lembra que eu falei aqui exatamente do campo da música, né? Existem outros campos lá, né? Campos realmente redutos de arte também, ou de trabalhar a emoção no campo da poesia. Eu não conheço informação sobre esporte, mas arte a gente conhece muito. Não vou dizer nada, tem campo de futebol lá, eu não tenho essas informações. Eu acho que não, mas de qualquer modo são competições. A arte é um convite à nossa essencialização, à nossa transcendência. Ah, mas o futebol não é uma arte? Bom, o futebol está muito mais ligado à questão esportiva do que a arte em si. Mas considerando a arte do qual eu estou considerando aqui, tem mulheres que vão ao campo da música, mulheres, damas, né? Bem postas moralmente, pessoas com muita inteligência, que trabalham muito em nosso lar, são verdadeiramente, têm vários bônus horas conquistados, e que elas se vestem de forma primorosa, se vestem a rigor, de forma simples assim, bom gosto, mas elas não vão maltrapilha, não, elas usam os gostos, o que a mente dela realmente, ela não desconsidera as excelências do vestuário, não. Se ela acha que aquilo é importante, lhe dá realmente tranquilidade, é um ser humano, embora em nosso lar, mas é um ser humano, não é um anjo, né? Se vestem bem, usam os apetrechos, os broches, o que elas acharem que dá, a forma de vestir-se, nenhum problema. Né? E isso é importante, porque, e onde é que está fazendo? No perispírito, esse processo de moldagem também, do qual ela utiliza o perispírito para dar essas moldagens nesses vestuários, né? Do qual ela vai selecionando as suas emoções, né? As maneiras distintas de serem e as suas escolhas, nenhum problema, não é porque nós temos um espírito bem vestido, né? Elegantemente vestido, porque dá a impressão que os espíritos bonzinhos são aqueles que estão sempre maltrapilho. Existem pessoas pobres que são extremamente vaidosas.
E existem pessoas muito ricas que são extremamente humildes. Esse negócio de questão social não quer dizer que aquele que está mal vestido realmente é humilde, que está bem vestido realmente é vaidoso. Não é nada disso. É tudo uma questão de consciência. Vamos ao bom senso. Na verdade, lá em nosso lar existe exatamente esse bom gosto. E o bom gosto não fere os princípios de Deus de forma nenhuma, né? Porque não é o bom gosto pela vaidade, é o bom gosto porque elas se sentem bem, por intermédio disso elas trabalham as emoções elevadas, elas trabalham exatamente, distintamente, os seus vínculos de forças para o trabalho espontâneo, porque todo o trabalho em nosso lar é voluntário. Olha, dentro de tudo que eu falei, eu poderia ter terminado a palestra, a live hoje, todo o capítulo, mas eu acabei fazendo muita informação paralela. Talvez a guisa realmente daquilo que eu li muito, para poder aproveitar exatamente algumas deixas aqui desse desdobramento. Mas eu vou retomar esse desdobramento, pelo menos a partir daqui, desse momento que eu parei, que eu vou ter que parar por causa da gravação, e eu espero que realmente eu tenha me feito ser entendido, né? Porque às vezes a gente usa termo, mas parece que eu estou falando fantasia, que eu estou fazendo que é ilusão, que isso é tudo ficção. Não é. É André Luiz. Agora, quem achar que André Luiz traz ficção, o problema é de quem acha. Eu não acho. Acho que André Luiz é um espírito extremamente gabaritado, foi preparado para isso pelos ministros de nosso lar, para trazer para nós. Tu vê que ele está sempre como discípulo, ele não se coloca como mentor, dono da verdade. Ele sempre está aprendendo com os mentores, Gúbio, Alexandre, Jerônimo, a Cipriana, ele está sempre aprendendo, ele está mostrando para nós que ele está aprendendo, ele está se colocando como dono da verdade. Cabe a nós fazer a filtragem, mas eu adoro André Luiz e por isso que eu estou fazendo esse estudo com vocês, tá ok? Até o próximo sábado que vem, que eu vou dar continuidade aqui ao trabalho do Antônio Castro sobre a questão do desdobramento. Obrigado a vocês, tá? Um grande abraço. Olha, eu fico feliz, tá, com esse retorno aí, foi um estudo interessante. Tá? Eu mando um grande abraço, lembrando que vocês fazem parte exatamente já dessa conexão que eu busco com Deus, para que vocês tenham a força necessária para enfrentar os desafios aqui na Terra, que a gente sabe que não é fácil. Ninguém reencarna para ficar fazendo turismo, ninguém reencarna para se divertir, mas para enfrentar e crescermos para poder realmente estar em algum momento desfrutando dessa vida maravilhosa fora daqui, que aqui é uma ilusão, né? Aqui é passageiro, lá é mais real, é mais verdadeira, a felicidade é mais real, né? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por tudo mesmo, tá? Obrigado, Cássio, muito obrigado mesmo, tá? Erlen e Lazarine, Maria Alice, vocês me perdoem, quer ver, aqui no meu celular é tão pequenininho que eu não consigo ver detalhe, porque não é igual o YouTube que consegue o chat, né, a gente conversar e tal. Aqui eu tenho mais limite, eu não sou bom de mexer com isso. Grande abraço para vocês, boa noite e muita paz, tá?